Vamos fazer agora um exemplo de análise de nós, tá? Utilizando a lei de Kirchhoff das correntes. O que a lei de Kirchhoff das correntes dizia mesmo? Dizia que o somatório das correntes em um nó é sempre igual a zero. Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer, de novo, transformar tudo para fasor, meu domínio fasorial, para eu fazer a minha análise em corrente alternada, ok? Lembrando que aqui, ó, eu tenho um sinal que é uma tensão sinoidal. Aí, beleza. Qual que é o próximo passo, então? No caso anterior, era definir as correntes de malha, certo? Para fazer o somatório das tensões igual a zero. Aqui a gente vai definir o quê? As correntes de nó. Então, a gente vai escolher um nó. Nesse caso aqui, desse exemplo específico, ele pede para determinar a tensão no nó Vx, então a tensão nesse ponto aqui, nesse nó, certo? Então, gente, aqui já está o marcadorzinho. Vamos definir as correntes. Por exemplo, vou definir uma corrente entrando aqui que eu vou chamar de I1. Aqui no nó, vou definir as outras correntes aqui saindo. Essa definição, vocês que escolhem. Da mesma forma que vocês escolhem a circulação das correntes de malha, vocês também escolhem aqui, tá? E aí, a partir desses sentidos, a gente vai fazer o nosso equacionamento, ok? Então, mesma coisa, escolher o sentido aqui, não modificar mais até o final da resolução, ok? Beleza. Então, vamos analisar esse nó. Vou dar um nome para ele lá na minha resolução para ficar organizado, tá? Porque às vezes, nesse caso aqui só tem um nó, mas numa análise mais complexa, às vezes tem mais de um nó, né? Vocês deem nomes a todos os nós para vocês não se confundirem qual vocês estão trabalhando e também para a hora que eu for corrigir, né? Eu saber quais são os nós que vocês estão exatamente analisando, ok? Então, colocar as correntes e agora definir o nó que a gente vai analisar. Então, olha só, o que eu posso fazer? Eu disse para vocês que o somatório das correntes tem que ser zero, ok? O somatório das correntes tem que ser igual a zero. Então, eu vou definir positivo ou negativo, vai dependendo se a minha corrente está entrando ou se a minha corrente está saindo, tá? Aqui nesse meu exemplo, eu disse que corrente entrando é negativo e corrente saindo é positivo. Então, olha só, o que está entrando aqui no meu nó Vx? Só I1, né? Então, I1 é negativo. O que está saindo no meu nó Vx? I2 e I3, tá? Então, por isso, mais I2 e mais I3. Posso também pensar da seguinte forma que dá a mesma coisa, tá? Ou a gente faz essa análise dessa forma, então, defino que entrando é negativo e saindo é positivo. Se vocês quiserem definir o contrário, também pode, tá? Só não troquem as coisas, tá? Se vocês definirem saindo como negativo, bota tudo saindo negativo, não se confundam, tá? E o que mais? Ou eu posso, então, né, dizer o quê? Que a corrente que entra é igual às correntes que saem. Nesse caso aqui, a corrente que entra é I1 e as correntes que saem são I2 e I3. Pode ser, tá? Se eu somar I2 aqui dos dois lados da igualdade, né? Ou se eu pensar passar o I1, quer dizer, para o outro lado, vai ficar exatamente a mesma coisa, tá? Por isso que vocês podem pensar das duas formas. Coloca negativo igual a zero, ou então tudo que entra é igual a tudo que sai. E é a consequência, né, desse somatório das correntes igual a zero, tá? É a mesma coisa. Então tá, o que é I1, o que é I2, o que é I3? Pessoal, a gente sabe que, atenção, vou botar aqui uma resistência, tá? A tensão numa resistência, ela é definida pelo quê? Olha só, vamos botar a corrente. A corrente, ela é a tensão em cima dos terminais da minha resistência, nesse caso aqui, nesse exemplinho que eu tô fazendo, dividido pelo valor dessa resistência, tá? E essa tensão, ela é o quê, pessoal? Se eu tiver aqui chamado de V0 e V1, vou colocar aqui. Se eu souber as tensões, né, nesses valores V0 e V1, então V, pessoal, é o quê?
aqui a diferença, né, de potencial, que é o quê? V0 menos V1. É sempre o maior potencial menos o menor, tá? Tanto faz, pode ser negativo ou pode ser até o terra. Beleza? Esqueci de comentar aqui, tá? No slide anterior. A gente tem que definir também uma referência, tá? Então, esse ponto aqui, a gente simboliza pelo terra, né? É a nossa referência, ok? Como que a gente escolhe essa referência? A gente vai sempre procurar o nó, tá? Esse aqui não deixa de ser um nó, em que está conectado a mais componentes, tá? Do nosso circuito. Esse aqui vai ser a nossa referência. Então, aqui nesse meu exemplinho, o V é o quê? V0 menos V1. Então, a gente vai sempre partir desse princípio, ok? Sempre no sentido aqui, a corrente vai do potencial aqui, né, no resistor, do mais para o menos, ok? Então, deixa eu apagar aqui, tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui. O que é I1, I2, o que é o I3, pessoal? I1 é o quê? Essa corrente que entra aqui. Ela está vindo aqui desse terminal aqui, beleza? Então, a tensão em cima da minha resistência é esse aqui, beleza? A tensão nesse ponto menos a tensão nesse outro ponto aqui. Então, é V menos Vx, ok? Eu sei os valores deles. Nesse caso aqui, é V. Vou botar um pontinho aqui. Nesse caso aqui, é Vx, ok? Então, I1 é V menos Vx dividido pelo quê? O valor dessa impedância. Qual que é, então, I2 agora, passando adiante? O que é I2? I2 está com sentido de cima para baixo, certo? Então, a tensão em cima aqui do ZC, VC, é o quê? Vx menos zero, beleza? Então, pode colocar direto se quiser aqui. Se tiver um pouquinho de dificuldade, vai colocando zero aqui, tá? Para vocês perceberem e não se confundirem. Se a minha corrente se eu tivesse definido essa corrente ao contrário, pessoal, vamos supor que eu defini ao contrário no exemplo aqui hipotético, tá? Não é um exemplo que a gente definiu, mas só para vocês perceberem. Como que ficaria, então, o VC? O VC, então, ele não estaria nessa polaridade, né? O VC estaria nesta polaridade aqui. Então, seria o quê? VC, VC seria, nesse exemplo da corrente subindo, seria a tensão nesse ponto aqui, que é zero, na referência, menos a tensão em cima lá do nosso nó X, que é Vx, dividido por ZC. Então, seria menos Vx sobre ZC, tá? Então, tanto faz o sentido que vocês escolherem. Só não se confundam aqui nessa polaridade, tá? A polaridade acima de uma impedância vai sempre do mais para o menos. Então, vocês têm que botar a polaridade da tensão correta, ok? Deixa eu apagar tudo aqui. Certo? Então, vimos ali I2. I3. I3 também está indo para baixo, né? Então, vai ser Vx menos o potencial aqui no nó de baixo, que é a referência que é zero, dividido pela impedância ZR2. Pessoal, ficou alguma dúvida nesse questionamento? Vocês se lembram? Alguém ficou com dúvida? Eu posso repetir. Isso aqui é muito importante. Se vocês inverterem aqui, né, mantendo o sentido das correntes, vocês vão errar o resultado final. Alguém ficou com dúvida? Posso repetir, não tem problema. Repetiu o I2? Tá. O I2, Marcelo, o I2 a gente sempre vai calcular a tensão. Olha só, primeiro eu defino o sentido da corrente. Nesse caso aqui, defini a corrente para baixo. Depois eu repeti a corrente para cima, tá? Para ver a diferença. Então, ó, se a minha corrente está definida que passa pela impedância ZC nesse sentido de cima para baixo, então a polaridade de VC é dessa forma.
Beleza? O que é VC? VC é uma diferença de potenciais aqui, né? Do mais para o menos. Então, qual é o potencial positivo? Potencial positivo, nesse caso aqui, vale Vx. Vx. Menos, lembra a diferença de potencial? Qual que é o potencial negativo? Nesse caso específico, é zero. Zero. Ok? Vamos fazer a corrente para cima agora. Para vocês perceberem de novo a diferença. Então, esquece essa corrente aqui, tá? A nossa corrente vai estar agora para cima e 2. Então, qual que é o potencial? Vou até escrever aqui em azul. Se a minha corrente eu tivesse definido I2 para cima, o potencial VC, ele obedece ao sentido da corrente, tá? E vice-versa também. Se tiver definido o sentido da corrente num resistor, né, que é diferente da fonte, né? A corrente da fonte, nesse sentido, vem para cá, do menos para o mais. Mas não quero confundir vocês. Numa resistência, vai sempre do mais para o menos. Então, a polaridade, se uma corrente 2 estiver nesse sentido azul, que é de baixo para cima, supondo que eu coloquei ela assim para fazer minha análise, então como que é o VC? O VC é uma diferença de potencial, certo? Então, é o potencial, maior potencial menos o menor potencial. Vou colocar aqui, maior potencial menos menor potencial. Qual que é o potencial maior ali? É o que está apontado pelo mais, então é zero. Como que eu sei? Pelo sentido que eu defini da corrente, tá? Vai sempre do mais para menos. Então, zero, que é o potencial aqui nesse ponto, menos o potencial nesse ponto aqui. Vx. Beleza? Então, se eu tivesse definido a minha corrente 2 para cima, aqui ficaria, né, em vez de Vx menos zero, ficaria zero menos Vx, né, que é menos Vx, dividido por VC. Isso é bem importante, tá, Marcelo? Que bom que você perguntou. Provavelmente, talvez mais gente também ficou na dúvida, tá? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida se inverter aqui quando é no potencial zero, né? O que acontece? Daí, então, se inverter, vai inverter aqui o sinal também, tá? Então, beleza. A última aqui, né? I3, então, como tá indo de cima para baixo, então é o maior potencial, né? Lembrando aqui, a corrente define o potencial em cima da minha resistência. Então, Vx menos zero dividido por ZR2. Ok? Então, posso reorganizar, tá? Aqui também, eu esqueci de colocar o zero, tá? Mas 10 com ângulo zero, né? Menos Vx, Vx é o que eu quero encontrar, deixa minha incógnita aí. Dividido por 50, 50 é o quê? ZR1. Beleza? Igual a Vx menos zero é Vx. Dividido por 16. 16 era o que a gente calculou lá, menos J250. ZR2 era 150. Aí tá, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reorganizar. Nesse caso aqui, aí vocês escolhem o jeito que vocês querem, né? Fazer, se quer dividir 10 por 50, escrever o valor. Dividir 1 por 50, escrever o valor. Assim, tanto faz. Aqui nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu dividi tudo por 50, tá? Vocês podem fazer isso. Atentando aqui ao detalhe de que, ó, se J está embaixo, eu posso passar ali para cima, né, com o sinal contrário. Então, nesse mesmo caso, dividir tudo por 50, nesse mesmo passo, né, dividir tudo por 50. E passei o J de baixo aqui do meu denominador para o meu numerador. Então, ele veio aqui para cima. Ok? Então, aqui, coloquei tudo em evidência aqui o Vx, tá? Passei o Vx lá para o outro lado e somei aqui. Ficou 1 sobre 3 mais 1. Na verdade, passei tudo para o outro lado, desculpa, tudo para a esquerda aqui. E o 10, tanto faz, vocês escolhem, tá? O jeito de resolver aqui pode dar vários tipos de respostas, tá? De tipo de resolução. Então, aqui,
passei o J sobre 5 para lá, um terço para lá. Então, ficou tudo negativo. E o 10 para o outro lado. Tanto faz, podia ter sido ao contrário também. Então, aqui, simplesmente, né, vocês podem colocar o valor ali na calculadora. Vou achar Vx, 7,417 com ângulo menos 8,53 graus. Tudo isso em volts. Tranquilo, pessoal, achei Vx. Se eu quiser achar as correntes, o que eu faço? Divido, né, pela impedância. Se eu quisesse achar o I1, eu precisava fazer 10 com ângulo 0 menos esse Vx e dividir por DR1. Se eu quisesse achar o I2, eu faço o quê? Vx dividido por 16. Se eu quiser achar o I3, divido o Vx por ZR2. Tranquilo? A partir daí, dessa extensão, a gente consegue calcular o restante das incógnitas. Tranquilo?